Você provavelmente acredita que queijo tem lactose. Afinal, queijo vem do leite, e leite tem lactose. A lógica parece óbvia, mas alguns dos queijos mais consumidos do mundo têm quantidade tão pequena de lactose que muitas pessoas com intolerância diagnosticada conseguem comê-los sem sentir absolutamente nada. O problema é que quase ninguém sabe quais são esses queijos. E enquanto essa informação não circula, milhões de brasileiros continuam pagando mais caro por produtos zero lactose sem precisar, ou evitando um dos alimentos mais nutritivos da dieta humana, com base numa preocupação que, para boa parte dos queijos disponíveis no supermercado, simplesmente não tem sustentação nos dados reais de composição. Vamos corrigir isso agora. Antes de chegar nos queijos específicos, é necessário entender o que a lactose realmente é, porque boa parte da confusão começa aqui. Lactose é o açúcar natural do leite. Não é toxina, não é componente inflamatório por definição, não é inimigo universal da digestão humana. É um carboidrato presente naturalmente no leite de todos os mamíferos, que serve como fonte de energia durante a amamentação. Todo leite de origem animal contém lactose. Isso é fato estabelecido. A lactose só representa problema fisiológico real para pessoas com intolerância confirmada. Uma condição em que o organismo produz lactase, a enzima que digere a lactose, em quantidade insuficiente. Quando essa enzima está presente adequadamente, a lactose é digerida sem nenhum efeito adverso. Quando falta, a lactose não digerida fermenta no intestino grosso e causa os sintomas conhecidos: desconforto abdominal, distensão, flatulência. Para quem não tem essa condição confirmada por avaliação médica, a lactose não é um problema que precisa de gestão alimentar especial. Isso dito, chegamos à pergunta que realmente importa. O que acontece com a lactose quando o leite vira queijo? A resposta está no processo de fabricação, e ela muda tudo. Quando o leite é transformado em queijo, passa por um conjunto de transformações bioquímicas que alteram profundamente sua composição original. O processo começa com a coagulação. As proteínas do leite se separam do soro líquido, e aqui acontece o primeiro mecanismo de redução de lactose que quase ninguém conhece. A lactose é hidrossolúvel. Ela segue com o soro, não com a massa sólida que vai formar o queijo. Grande parte da lactose original do leite já vai embora nessa primeira etapa, antes mesmo de qualquer maturação. O segundo mecanismo é ainda mais poderoso. As bactérias lácteas do fermento usam a lactose residual como alimento. Elas consomem esse açúcar e o convertem em ácido lático. Quanto mais tempo o queijo matura, mais as bactérias trabalham, e menos lactose sobra no produto final. Um queijo jovem e úmido retém mais lactose. Um queijo curado e seco tem cada vez menos. Em queijos de maturação longa, esse processo chega ao ponto em que a lactose residual é mínima ou praticamente indetectável por métodos analíticos padrão. Esse mecanismo explica algo que muita gente vive sem saber nomear: a pessoa que não consegue tomar um copo de leite, mas come parmesão sem sentir nada. Não é psicológico, não é placebo, é bioquímica direta. São produtos com teores de lactose radicalmente diferentes, apesar de ambos virem do leite. A hierarquia prática é esta: quanto mais fresco e úmido o queijo, mais lactose. Quanto mais curado e seco, menos lactose. E a diferença entre os extremos não é pequena, é de uma ordem de grandeza. A ricota, por exemplo, é produzida a partir do soro do leite, que é exatamente a fração que concentra a lactose. É o queijo com maior teor de lactose disponível no mercado. Pode chegar a 4 gramas por 100 gramas de produto. O queijo Minas Frescal, o cottage e o cream cheese também têm teores relevantes, geralmente entre 2 e 3 gramas por 100 gramas, porque são queijos frescos com alta umidade e maturação mínima. Para pessoas com intolerância mais intensa, esses são os produtos que costumam causar mais sintomas. No meio do espectro, queijos como mussarela, queijo prato e provolone jovem têm teores intermediários, entre 0,5 e 2 gramas por 100 gramas,
dependendo do processo e do tempo de cura. Muitas pessoas com intolerância moderada conseguem consumir esses queijos em quantidade razoável, sem sintomas significativos. No extremo oposto estão os queijos de longa maturação, e aqui os números são reveladores. Parmesão com maturação de 12 meses ou mais, Grana Padano, Gruyère curado, queijo canastra com maturação acima de 30 dias, Pecorino Stagionato. Esses produtos têm teores de lactose que frequentemente ficam abaixo de 0,1 grama por 100 gramas. O Parmigiano Reggiano, com maturação mínima de 12 meses, é considerado por especialistas em nutrição clínica como funcionalmente isento de lactose. Mesmo pessoas com intolerância diagnosticada geralmente o toleram sem nenhum sintoma. No mercado brasileiro, isso tem implicações práticas diretas. O parmesão ralado da Grana Padori, o parmesão fatiado da Tirolés, o queijo canastra produzido por cooperativas do sul de Minas, como a Cooper Canastra, queijos coloniais curados da Serra Gaúcha, de marcas como Scala ou produtores artesanais da região. Todos esses produtos, pela sua maturação, têm teores de lactose residual que os colocam num patamar completamente diferente do queijo Minas Frescal, que está na mesma prateleira. A embalagem não comunica isso. O rótulo não declara teor de lactose como parâmetro padrão, mas a informação está disponível para quem sabe onde procurar. E agora você sabe. Aqui entra o terceiro mito, que tem consequência direta no bolso de milhões de consumidores brasileiros. Produtos zero lactose viraram sinônimo de saúde nas gôndolas dos supermercados. Leite zero lactose, queijo zero lactose, iogurte zero lactose. Todos posicionados com linguagem que associa a ausência de lactose, a leveza, modernidade e bem-estar. O resultado é que uma parcela expressiva dos consumidores paga sistematicamente entre 20% e 50% a mais por essas versões sem ter intolerância à lactose confirmada por avaliação médica. O que o produto zero lactose faz é simples. Adiciona a enzima lactase ao produto, que quebra a lactose em glicose e galactose antes do consumo. Não retira nutrientes, não adiciona nutrientes, não torna o produto mais natural, mais puro ou mais saudável do ponto de vista nutricional. É uma adaptação digestiva útil para quem tem intolerância e funcionalmente equivalente à versão convencional para quem não tem, porque o próprio organismo já produz lactase suficiente para fazer exatamente esse trabalho. O queijo Minas Frescal, zero lactose da Presidente, o leite zero lactose, Lac-Free da Piracanjuba, ou a linha zero lactose da Italac, ocupam um espaço legítimo e necessário para pessoas com intolerância real. Para quem não tem essa condição, representam um gasto adicional sem retorno nutricional correspondente. O dinheiro direcionado a essa diferença de preço poderia, em muitos casos, ser usado para comprar um queijo artesanal de qualidade superior, com mais sabor, mais história e composição igualmente simples. O quarto mito é o mais importante e o que deveria encerrar esta conversa com perspectiva correta. Queijo virou alvo de desconfiança num momento em que produtos ultraprocessados com alegações de saúde em destaque circulam sem o mesmo escrutínio. Um queijo Minas artesanal tem lista de ingredientes com 4 itens: leite, sal, coalho e fermento lácteo. Um produto com sabor de queijo ou proteína de queijo pode ter lista com 15 itens, incluindo gordura vegetal, amido modificado, aromatizantes e estabilizantes. O queijo natural recebe a pergunta sobre lactose. O produto formulado frequentemente passa pela gôndola sem questionamento. Isso não significa que queijo não possa ser consumido com atenção às quantidades. Como qualquer alimento com densidade energética relevante, o contexto do consumo total da dieta importa. Mas significa que a pergunta mais útil não é apenas tem lactose? O que estou consumindo tem composição que eu reconheço, com ingredientes que fazem sentido para o produto que diz ser. Um queijo de verdade, seja o Minas padrão da Tirolés, o coalho da São João
O parmesão da faixa azul, o canastra da Cooper Canastra ou qualquer versão artesanal regional tem composição transparente, processo produtivo rastreável e história de uso humano que antecede qualquer discussão moderna sobre lactose em séculos. O método para usar no supermercado é direto. Primeiro, você tem intolerância à lactose diagnosticada? Se não, a lactose do queijo não é um problema que precisa de gestão. Se sim, escolha pelo nível de maturação. Quanto mais curado, menos lactose, maior a tolerabilidade. Segundo, leia a lista de ingredientes. Queijo tem lista curta: leite, sal, coalho, fermento. Quando aparecerem amido, gordura vegetal ou aromatizantes, o produto está numa categoria diferente. Terceiro, questione a necessidade do zero lactose antes de pagar mais. Se você não tem intolerância confirmada, esse acréscimo de preço não tem retorno nutricional correspondente. Queijo tem lactose? Depende do queijo. E agora você sabe exatamente do que depende. E o que fazer com essa informação na próxima vez que estiver na frente da prateleira.